Pai do Senhor, irmãos, deixa eu liberar algo aqui da parte de Deus para os nossos corações. Livro de Marcos, capítulo 4, versículo 35. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe: passemos para o outro lado. Despedindo a multidão, levaram-no consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros pequenos barcos. E se levantou grande tempestade de vento, e as ondas batiam no barco, de modo que já se enchia. E ele estava na parte de trás do barco, dormindo sobre uma almofada. E eles acordaram, dizendo-lhe: Mestre, não se preocupe que perecemos. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e disse ao mar: Paz, aquieta-te. E o vento cessou, e houve grande calmaria. Eu falei: houve grande calmaria. E ele disse-lhe: por que sois temerosos? Ainda não tendes fé? E eles temeram muito, e diziam uns aos outros: que espécie de homem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Irmãos, a palavra de Deus aqui relata que Jesus, ele está dando uma ordem. E a ordem é: passemos para o outro lado. Repare, passemos. É Jesus falando: eu e vocês, passemos para o outro lado. E a ordem é: passemos. Não está passamos, ele está passemos. Ou no caso, é hoje. A hora já é tarde. Mas Jesus, ele está falando aqui: passemos. Não importa a hora e o dia, passemos. Você não está sozinho. Não importa o teu dia. Não importa como está sendo a sua vida. Mas Jesus está falando: passemos. A ordem é: não importa a situação, mas não se preocupe, porque quando eu dou uma ordem, eu estou contigo. Eu estou contigo. E a ordem é: vamos para o outro lado. Jesus aqui, ele se despede da multidão. Entra no barco. Ele vai para o final do barco. E a palavra de Deus diz que ele pega a almofada e deita. Mas no meio do percurso, a qual aqui homens, antes de ser discípulo de Cristo, eu estou falando de homem pescador, acostumado com o mar. Eles estão no controle da embarcação. Os discípulos estão no controle da embarcação. Porque do outro lado tinha uma pessoa esperando Cristo. E o vento vem. A grande tempestade se levanta contra aquelas embarcações, porque não só tinha a embarcação que Jesus e seus discípulos estavam, porque atrás estavam outros pequenos barcos. E a palavra de Deus diz que uma grande tempestade se levanta. Mas entenda uma coisa: tem tempestade que Deus, ele permite que aconteça na tua vida, mas também que tem tempestade que o inimigo produz para paralisar a sua trajetória. Entenda? Do outro lado, tinha um homem que possuía espírito do mal. Um homem endemoniado. Um homem que se cortava. Um homem que vivia dentro dos sepulcros. Um homem que morava no cemitério. E do outro lado, Satanás, sabendo que aquele que podia o libertar, o que ele faz? Eu vou paralisar o Filho de Deus.
Eu vou paralisar porque ele quer atrapalhar aquele que eu uso para trazer o mal. Ei, a função de Jesus Cristo aqui, meu irmão, é libertar o homem que estava preso. Aí Satanás, ele quer o quê? Paralisar. Ei, você não está entendendo por que a ventania, o vento, a tempestade, as aflições, as lutas se levantam contra a sua vida. É Satanás falando, eu vou paralisar aquele que pode transformar uma vida que eu uso. Mas Deus hoje está falando para você, irmão. Ei, segue firme nesse trajeto que eu te coloquei. Porque você não está sozinho nesse trajeto. Porque maior sou eu. Não tem tempestade que pode, ei, prevalecer sobre a minha ordem, sobre a minha voz. Não tem muralhas que ficam de pé diante da minha voz. Não tem inimigo que pode te paralisar diante da minha voz. Porque a ordem é, passemos, eu estou contigo. Você não está só nessa luta. Ei, quando eu prego, meu irmão, dá vontade de pular. Eu tô com a vontade de pular aqui, ó, porque essa mensagem aqui desceu do céu aqui na minha vida. Ei, por isso que eu vejo assim, Senhor, porque tanta luta, tanta tempestade, porque tantas aflições. Aí Cristo está falando assim, meu irmão, tem vidas que dependem de você. Aí você não entende por que a luta está travada na tua vida. Tem vidas que dependem de você. Então, meu irmão, segue em frente. Não deixa a tempestade te paralisar. Entenda? A tempestade era tão grande, que as águas estavam entrando no barco e Jesus já estava dormindo. E os discípulos tentando dar um jeito. Ei, meu irmão, deixa eu liberar uma palavra para você. Não tenta dar jeitinho em meio a essas lutas. Desperta aquele que pode te tirar dessa luta. Desperta, acorda ele. Clama ele, desperta o mestre, porque ele sim vai te tirar você dessa luta. É ele que vai acalmar a tempestade que está sobre a sua vida. Tem gente que dias e mais dias as lutas estão sendo maiores. As aflições, as adversidades estão sendo maiores. Sabe por quê? Porque você não despertou a pessoa certa. Hoje, nesse dia de sábado, nesse dia 2 de outubro, Deus está falando, meu irmão, clamas a mim, que eu te responderei e anunciarei coisas grandes na tua vida. Acorda o mestre, meu irmão. Chama o mestre para esse problema. Chama o mestre para essa situação que você está passando no dia de hoje. Meu irmão, o mês de outubro só está iniciando, mas eu já profetizo o início desse mês, dia 2. Ei, Deus está quebrando o laço. Deus está abrindo caminho. Deus está... muralhas, impedimentos estão caindo por terra. Sabe por quê? Porque você acordou o mestre. Acorda o mestre. Chama o mestre. O mestre está contigo há um tempão e você está deixando ele dormir. Então ele não vai acordar. Se você não acordar o mestre, ele vai continuar dormindo. Se você não despertar o mestre, ele vai continuar dormindo. Você vai continuar nessa luta, nessa aflição. Tentando e você não consegue, porque o inimigo é maior do que você. Mas entenda uma coisa, maior é aquele que está contigo dentro do barco, porque a ordem foi dele, passemos. Se Deus ele colocou você nessa vida, meu irmão, ele está contigo. Mas entenda uma coisa, ele quer que você chame ele, passemos. Chama Cristo para a realidade da sua vida, porque tem situações, meu irmão, que não conseguiremos atravessar sozinho. Então, a mensagem de hoje é: desperta o mestre, porque ele está contigo nessa luta, mas é necessário você despertar o mestre, porque do outro lado tem uma grande vitória para você. Do outro lado tem alguém necessitando de você. Então, meu irmão, não desiste no meio do trajeto. Ah, tá difícil. Sim, tá difícil, mas maior é aquele que está contigo. Irmão, fique na paz de Cristo. Essa mensagem que Deus ele tocou no meu coração para você, povo servo de Deus. Tenha um final de semana abençoado em nome de Jesus.